Boa noite, amigos. No ar mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. E é bom já situar o nosso telespectador. Esse é um programa que você está assistindo só nos canais tradicionais da Ubra TV, no 48 do HF, no 21 da NET e no 19 da TVN. E assim será a nossa programação especial nessa reta final de ano. Hoje, em especial, com o Luiz Braz, ex-conselheiro do Inter, e quiçá novamente... Do Grêmio. Do Inter. Mas seria uma... Já vou atropelar. Seria uma honra para nós ter o Luiz Braz lá, né? Seria uma honra, né? O pior é o seguinte, Braz, Mário Sérgio Martins... E grande político também, né? Não, eu ia emendar dizendo que o Braz é futuro vereador da capital, ou ex-futuro vereador, porque ele já foi vereador, agora vai ser novamente. E aí eu fui lendo o segundo nome, que é o Mário Sérgio Martins. Aí que não é vereador, mas conselheiro do Inter. Não é vereador e não é ex, é conselheiro do Internacional. Conselheiro agora até o final da minha vida. De ex, a gente pode dizer ex-presidente do Conselho Deliberativo. Ex-presidente do Conselho, ex-vice-presidente, ex-presidente do Conselho Fiscal. Ex um montão de coisa lá. E ex eu fui tudo. Sabe por que eu saí do Conselho do Grêmio? Porque eu tinha um mandato de 5 anos e eu saí com 3 anos. Porque eu não conseguia trabalhar, eu não tinha tempo suficiente para ir lá no Grêmio e ver os projetos, ver aquilo que era necessário para que eu pudesse discutir nas reuniões. Então eu estava votando de acordo com o que o pessoal estava me falando, entendeu? Não é? E eu acho isso horrível, sabe, não é? Por isso que eu falei assim, não, deixa eu dar lugar para outro aqui. O Luiz Braz, deixa eu falar, o Luiz Braz, ele na verdade, ele como político, né, como conselheiro do Grêmio, não acompanha a vida dele, mas como político, deixa eu te dizer, eu moro num bairro que chama do bairro Santo Antônio, do qual ele tem um número muito grande de eleitores, né? É verdade. E viúvas, e viúvas, né? E viúvas. Algumas senhorinhas lá que têm muita saudade dele, né? A saber, não, porque era um grande político, eu acho. Ano que vem, certamente, os colégios eleitorais... Porque era um grande político, né? Tem muita amizade lá, tem muita amizade. Sim, eu sei. Ele atendia as demandas da comunidade. Todas elas, né? Deixou uma saudade. Acho que eram muitas demandas? Né? Olha, pelo número de pessoas e viúvas que ele tem lá, eram muitas, viu? Mas, eram muitas, né? Eram muito amigos. Eu morei ali, né, durante 10 anos, então eu deixei realmente muitos amigos. Eu gosto de fazer amigos porque isso é realmente uma coisa muito importante. Sabe, não tem que cultivar inimizades. É verdade. Você tem que cultivar amizades, não é? Olha, por que eu vou brigar com o pessoal do Internacional porque é adversário? Não, sabe, não é? Cada um tem o seu caminho, não é? Eu vou só torcer contra. Com esse desvio de assunto do Luiz Braz aí, vamos continuar o programa, né? Desviou totalmente o foco. Vamos falar... Nós estávamos lá falando das viúvas dele e ele veio falar do Inter. Tu acha que ele está tentando fugir, desviar do assunto? Não, ou sei lá, tá tentando contentar todas, não consegue, vamos... Mas aqui, ó, na introdução que eu, por um ato falho, por olhar o lado errado aqui da folha, mas Luiz Braz, ex-conselheiro do Grêmio, Mário Sérgio Martins, ex-presidente do Conselho Deliberativo do Inter, conselheiro do Internacional, e o Bruno Soares, jornalista, produtor e apresentador da Rádio Grenal. A proposta do programa de hoje, para explicar para o nosso telespectador, é fazer uma retrospectiva do ano. O que o Mário Sérgio viu de positivo na administração do Inter, o que o Luiz Braz viu de positivo na administração do Grêmio, por que o Inter ficou no quase da Copa do Brasil, por que o Grêmio não chegou nas decisões que se imaginava e o ano foi bom, não foi bom, podia ser melhor, o que poderia ser melhor, o que precisa mudar e uma projeção a partir das informações que nós temos nesse momento. Então, por exemplo, o Kudê já chegou em Porto Alegre, é um novo técnico. Deixa eu fazer uma correção. Kudê. Nós todos, inclusive eu, tínhamos a pronúncia errada, né? E aí os argentinos explicaram. O Cuesta nos corrigiu. O Cuesta nos corrigiu. Kudê. E aí eu fui verificar e realmente é Kudê a pronúncia, né? Mas tanto faz, Kudê, o nosso técnico. O Chacho. Né? Então deu. O Chacho. Aí não tem, ninguém erra. Sim, mas estão afrancesando o nome do Kudê. Mas é a França, nós não podemos mudar o nome dele, Luiz Braz. É Kudê. Não, nós é que não, se fosse portuguesamos se fosse francês, seria Kudê. Não, mas vem cá, mas tu não sabe as raízes dele? Ele pode ser? Sim, pode ser. Tá certo, ser francês. Não, mas ele vai explicar isso e eu tenho certeza que vão chamar ele de Kudê, Chacho. Pouco importa. O que importa é o resultado em campo, mas a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também, tem um dado muito interessante que foi divulgado ontem. Não é um dado oficial, diz o cidadão que publicou,
mas quem publicou é o Rodrigo Capello, do Globoesporte.com, que fez um levantamento de quanto os clubes ganharam de TV na temporada 2019. E aí eu vou querer saber de você se os contratos foram melhores, se foram piores. Ele faz o adendo do pay-per-view e a gente vai falar sobre isso ao longo do programa. Começar com o lado que ganhou títulos esse ano. Títulos? Claro. Renato Portaluppi comemorou 2 títulos essa temporada. Recopa Gaúcha, quando goleou a Avenida. É verdade. E o Campeonato Gaúcho. É verdade. Você acha, Luiz Braz, que o ano do Grêmio foi mediano e passa por média? Que o ano do Grêmio foi bom? Foi um ano excelente? Como caracterizar esse ano de 2019 do Grêmio? Olha só, para times do tamanho do Grêmio e do Internacional, o ano só pode ser considerado bom se a gente ganha algum título. Se a gente não ganha título nenhum, a gente não pode dizer que o ano é bom. Olha, ganhou lá a Recopa, mas a Recopa é alguma coisa assim que é bom quando está somado a alguma outra coisa, né? Somou o Gauchão. Somou o Gauchão, Mas assim mesmo, poderia ser melhor. Eu acho que nós... Mas é a Recopa Gaúcha, né, Luiz? A Recopa Gaúcha, sim. Acho que nós... menos que o Gauchão, então. Menos que o Gauchão. Nós tivemos, eu acho, Bruno, 2 experiências que eu acho que nós temos, todos nós aqui, gremistas e colorados, temos que levar em consideração e tentar estudar alguma coisa a respeito disso. O técnico Thiago Nunes, que foi lá para o Corinthians e que realmente deu uma belíssima lição de como montar um bom time sem muito dinheiro, e ele fez isso com o Atlético Paranaense e conseguiu realmente montar um bom time. E o Jesus, que com muito dinheiro, né? Aí sim, aí com excesso de dinheiro, conseguiu montar um time diferenciado. E ontem não, mas quando disputou a classificação para poder entrar na final do Mundial, mostrou que realmente, sabe, tanto aqui com os nossos times, como com aquele time que ele enfrentou, ele faz exatamente a mesma coisa. Um primeiro tempo apenas que parece para analisar o time contrário e um segundo tempo avassalador, não é? O segundo tempo de ontem, o Flamengo podia ter ganhado até mais de 3. O Luiz Braz consegue fazer uma retrospectiva do Grêmio falando do Atlético Paraná e do Flamengo, né? Como grande político que é, né? Então, na verdade... Tu acha que ele tá me enrolando para não dizer que o ano do Grêmio não foi bom, é isso? Eu acho que ele tá dizendo o seguinte... Fugiu do assunto, mano. Esses 2 títulos que tu colocou aí, para ele não tem grande importância. Eu acho que tem importância. Agora, em relação ao Internacional, Luiz Braz, Bruno e Maurício, nós tivemos sim um bom ano. Eu acho o seguinte, nós tivemos uma retomada de clube, nós estamos pagando a nossa conta ainda pelo fracasso de 2016. Né? Tivemos no Brasil, o vice é o último. E nós fomos vice-campeões da Copa do Brasil. E nós chegamos na Libertadores, enfim, das quartas finais, não avançamos, mas chegamos bem. E no Brasileirão, sim, eu acho que o grande fracasso que eu vejo do Internacional é no Brasileirão. Nós tínhamos time para estar melhor colocado e não dependermos de uma participação de uma pré-Libertadores, uma Libertadores que, enfim, ela nos deixa... ainda com a pendência para chegar na Libertadores propriamente dita, né? E acho que esse fracasso do Internacional, para terminar, Luiz Braz, ele tem muito a ver com o que aconteceu na final da Copa do Brasil. Acho que dali em diante o Internacional não encontrou mais. Então, a troca de técnico, a troca de vice-presidente, a troca disso, daquilo, na verdade foi para deixar um ânimo para que a gente conseguisse conquistar o que acabamos conquistando, uma vaga na pré-Libertadores. Então, eu tiro disso uma lição. Acho que nós tivemos aí um bom ano, deveríamos ter repensado melhor o futebol lá no início da pré-temporada em relação ao que nós fizemos. Tivemos, o Internacional teve... 2 técnicos, eu diria, né? 2 técnicos, e nesse intervalo tivemos um técnico tampão, que é o funcionário internacional. O Colbachini. O Colbachini. Então, acho que na média foi bem. Mário. Na média foi. Não foi do tamanho do Internacional, deixar bem claro. Não foi do tamanho. Como disse o Luiz Braz, Grêmio Internacional tem que entrar nas competições para tentar vencer. E nós entramos.
Acho que o grande fracasso do Internacional foi os últimos jogos do Campeonato Brasileiro. O Luiz Braz, eu já vou passar a bola pro Bruno pra gente voltar pra esse assunto do Inter, mas o Luiz Braz fez menção ao jogo de terça-feira do Flamengo, que o primeiro tempo foi complicado, mas que no segundo tempo podia ter goleado. Eu quero saber se vocês secaram ou torceram muito pelo Liverpool ontem. Acabou ganhando nos acréscimos a partida, enfim. Gol do Firmino no final do jogo. Teve muita gente que estava secando o Liverpool para ver se tinha uma zebra também com o lado dos europeus. É a segunda vez que bate na trave, porque o Real Madrid também bateu na trave para ser eliminado. É verdade. Primeiro, eu estava torcendo para dar Liverpool e Flamengo, porque eu quero ver ao final do ano um grande jogo. Né? E grande jogo seria Liverpool e Flamengo. Assim como o Flamengo ontem teve dificuldades, né? Assim como acho que o Flamengo está demonstrando um cansaço de final de temporada. O Gerson, por exemplo, que é o pulmão do meio de campo, não jogou tudo que sabe, não tecnicamente, mas eu acho que ele se entregou ao cansaço. Tanto que na troca o Flamengo retomou, mas ele foi todo o primeiro tempo 1-0. Depois que ele foi retomar. Né? Então, e o Liverpool hoje ontem acabou ganhando nos acréscimos. Então acho que no sábado nós temos aí disputa do terceiro lugar de manhã e o final. O final para mim tem que ser o final para nós, para o nosso calendário, fechando com chave de ouro. Então para quem gosta de futebol, eu não sequei nem o Liverpool, nem o Flamengo. Eu torci que os dois vencessem para ter uma grande final. Tu sabe que eu fecho contigo, acredito até que o Luiz também. Mas a maioria das pessoas torcia contra o Flamengo. E não só na terça-feira. Quando assistia terça-feira o Flamengo e o jogo do Flamengo e Al-Ahly. Quando deu o gol do Al-Ahly, eu escutei foguetes perto da minha casa, do pessoal comemorando. E assim foi também na final da Libertadores, quando jogou com o River Plate. Então, me chama a atenção, porque o torcedor brasileiro, ele pede muito que os clubes brasileiros joguem pra frente, joguem futebol bonito, e quando a gente encontra o primeiro que faz isso, parece que tem uma dorzinha de cotovelo e torcem contra. Contra o River, talvez os foguetes se expliquem pelo lado gremista, que estava machucado, porque levou 5. Mas ainda pelo lado gremista, o torcedor do Grêmio não estava machucado pelo River Plate? Que no ano mas aí é um ano de diferença. Tudo bem, mas o Flamengo veio aqui na Arena, ganhou do Grêmio, empatou com o Grêmio, lá ganhou de 5-0 do Grêmio. Ok, na bola, jogando melhor que o Grêmio. Agora mas o River Plate... Tudo bem, o River também ganhou na bola. Mas mais ou menos. Foi na bola. Né? Por quê? Mas não foi no tribunal. Não. Foi na bola. Não, quem perdeu... O Grêmio perdeu 2 vezes, tá? Vamos ser claros. O Grêmio perdeu em campo e depois foi pro tribunal sabendo que ia perder. Todos nós sabemos que é o tribunal de penas, mas para dar uma explicação, sei lá o quê, pra torcida. Mas desculpa, o Bruno, o Maurício tem razão. Não, tudo bem, mas ele perdeu no campo. Mas houve um ato que não poderia ter ocorrido. Qual é? No campo? Não, ele não reflete no campo, Mário. Mas ele não bateu o escanteio. Qual é o tiro de meta? Mas não foi o técnico que botou a bola pra dentro do gol. Mas reflete, ele não fez pênalti nenhum. Mário, tu vai me dizer que o técnico que tem que estar na cabine... Ninguém tá dizendo que não reflete, Mas foi em campo. Só que foi em campo a vitória. Tudo bem. Não foi fora de campo. Mas não poderia ter ocorrido. Não, mas foi então, em campo. Se é pra ficar bravo com o River Plate ou o Flamengo, é melhor que o torcedor do Grêmio ficasse com o River Plate. Mas é que Bruno, se a gente vai considerar coisas fora do campo pra dentro de campo, o River não poderia ser o campeão ano passado pelo que a torcida do River fez fora de campo. Não dá pra... Eu sei que o técnico influencia, que ele dá orientação... Grêmio nesse fato. Bruno, eu concordo que o Grêmio... Os dois times estavam disputando, que era o Boca e o River. O Grêmio foi... Mas então, mas não é... Não, desculpa, Maurício. Isso não influenciou no campo. Não influenciou no resultado. Eles foram jogar lá longe e resolveram o problema deles. O que eu tô te dizendo, Bruno, é que assim... O técnico do River Plate ter ido no vestiário não influenciou no jogo. Não influenciou. Não influenciou. Olha, Bruno, não foi o técnico do River Plate que errou na marcação do primeiro gol, na marcação da bola na área, que a bola bate na mão do jogador do River, só que só se viu depois, não se viu na hora. Câmera, ok. O VAR não tinha aquele recurso de lupa, e também não foi o técnico do River que estendeu o braço do Bressan, nem o técnico do River que mandou o Jael fazer cera dando tempo pro VAR. Agora, bem, mas é que eu não tô dizendo aqui que o Grêmio perdeu só pra ficar claro, eu não tô dizendo que o Grêmio perdeu pro River Plate por causa disso. Eu não disse isso. Mas teve esse ato Bruno, que não poderia ter ocorrido. Sabe por que perdeu aquele jogo? E eu falei outro dia lá na Rádio Grenal. Porque eles custaram a trazer o Rodrigues, que estava lá na categoria de base, e que depois foi trazido para os titulares e mostrou que era um grande zagueiro. Não sei, Luiz, se o Rodrigues Deixa eu falar uma coisa. Vai chegar um tempo que eu vou ouvir dos comentaristas e dos gremistas que o Grêmio perdeu um jogo.
Eu não consigo nunca ouvir, faz tempo que eu não ouço isso. Não. Entendeu? O Grêmio não perde jogo. O Grêmio ou ganha, ou empata, ou é roubado, ou o VAR, ou a torcida, ou o técnico. Não, é verdade. Ou o técnico foi lá no vestiário, o Flamengo, o último. O Flamengo tô com 5-0, mas se eu tivesse o Rodrigues, se eu tivesse o Amém. Se eu tivesse os 200 milhões para contratar. Gente, exatamente isso. Teve uma vez que o Grêmio tomou 5-0 em 2 jogos do Boca. Terminou o jogo Quando terminou aqui, o primeiro, que era o Caxias com o Grife. 2007, aqui no falecido Olímpico, né? Antes do Grêmio estar alocando a casa dele ali. Tá te provocando aí, Brando. Não, em absoluto, eu não provocando nada. Tu sabes que não, né? Tu sabes que... Não. Assim, ó, o que aconteceu? O presidente do Grêmio, na época, um político, tu conhecias muito bem. Sim. Ele foi pro microfone dizer que o estádio Olímpico era um estádio velho, que não comportava mais jogo nenhum, não falou uma vírgula do jogo. Numa vírgula do jogo. Bom, esse comportamento se reflete na torcida também. Eu tenho amigos, e estão nos vendo agora, então um abraço a todos os gremistas, tá? Que não perdem jogo desde que nasceram. Gente, que espetáculo isso! Mas não perde jogo. Agora tu tem razão, o Bruno acabou de me dizer o seguinte: o Grêmio só perdeu por causa do. Não disse isso, Mário. Eu deixei bem claro. Deixei bem claro que o Grêmio não perdeu por eu vou te deixar feliz. Olha, eu acho feliz. Peraí, eu acho que esse ano. As tuas viúvas do meu bairro me deixam feliz. Né? Quando eu contar aqui, não nem preciso contar, né? Vamos amanhã, na sexta-feira de manhã, nessa sexta-feira, quando eu sair de casa, eu serei abraçado, vou dar até autógrafo contigo. Mas eu acho que olha só, esse ano, com toda certeza, o Flamengo foi o melhor time que nós tivemos aqui. Aliás, um time diferenciado, porque ele jogou um futebol bem acima dos outros times. Acho que sim. Agora, que o Grêmio, não é, e o Renato, o Renato errou naquela escalação no dia do 5-0, mas com toda certeza sim. Ainda vou ouvir. Não, olha só. Ainda vou ouvir que o Grêmio perdeu, mas não consigo. Não, o Grêmio perdeu. O Grêmio perdeu aquele jogo. Só que acontece o seguinte, eu não posso deixar de ver que houve uma falha do Renato. Aliás, essa falha do Renato, ela se repetiu muitas vezes. Se você me perguntar se eu quero que o Renato renove, eu quero que o Renato renove. Eu acho que ele é um bom técnico. Tá esperando o sábado, hein? Esperando o sábado. Eu acho também que tá. Agora, que errou muito, sabe? Errou demais. Porque manter o André tantas vezes como ele manteve no campo, esperando que o André, sabe, jogasse alguma coisa, quando ele tinha, na verdade, opções para fazer diferente, com toda certeza, sim, não é? Eu acho que errou demais. Errou em não colocar o Luan, às vezes que o Luan estava bom e queria entrar, e poderia, vamos dizer assim, ser colocado como centroavante, como muitas vezes foi colocado como centroavante. O jogo seria outro. O jogo seria outro. O jogo seria outro. Condições de ganhar do Flamengo. Olha só, se nós tivéssemos, aí eu tô, eu tô falando aí com o criador, né? Se nós tivéssemos o Jean-Pierre, sabe, que para mim realmente é um grande meia, sabe, jogando aquele jogo. E se não tivéssemos perdido o nosso lateral direito, o Léo Gomes. Mas não perdeu para aquele jogo. Que machucou. Aquele jogo, claro. Ele machucou no início e foi substituído. Isso foi contra o Atlético Paranaense. Contra o Atlético Paranaense, sim. Jogo. Mas ele. Ele já estava fora faz tempo. Ele já estava fora faz tempo aquele jogo, sim. Aí jogou o Paulo Miranda. Jogou, assim, que foi um outro erro, né? Aí uma questão de ordem. Foi um outro equívoco. É uma questão muito importante que a gente tem que destacar. Antes daquele 5-0 com o Flamengo, e aí a gente tá indo de trás para frente, não tem problema, vamos começar pelos fatos mais recentes. Antes daquele jogo com o Flamengo, eu defendi aqui no programa que o Grêmio tinha que ter uma escalação mais defensiva, e não teve nenhum gremista que discordou do Renato de ser um pouco mais defensivo e depois tentar uma estocada porque sabia que não tinha os jogadores 100%. Não ter o Jean-Pierre 100% não era culpa do Renato. Não ter o Léo Gomes não era culpa do Renato. Não. Escalar o André é culpa do Renato, ok. Luan também não tava. O Luan também estava fora, não era culpa do Renato. Escalar o André e escalar o Michael mais avançado. O Michael estava quase como meia naquele. Mas não tinha um meia, né, Luiz?
Olha aí, ó. São falhas. Não tinha o que fazer, não tinha um meia. A questão, Brás. Ele errou na escalação. O André, ele entrou com o André? Não, eu concordo que o Grêmio entrou com 10, porque o André não entrou em campo. Se entrou, tava com um ingresso diferenciado para assistir o jogo de camarote. Em 2019. Mas, até os 40 do primeiro tempo, o Renato era chamado de mito porque estava conseguindo segurar o Flamengo. Aquele início avassalador que o Flamengo teve em Porto Alegre quando o Grêmio tentou jogar, não teve lá. O Grêmio teve nos pés do Maicon a chance de abrir o placar. O jogo tava parelho. Cruzamento do Everton do lado direito, a bola cai no pé do Maicon e ele erra a conclusão. Porque chegou prensando... Ele chegou atrasado. Ele chegou atrasado, o lateral do Flamengo chegou prensando. Tudo certo. Mas ali era o momento do 1-0 e se o Renato faz aquele 1-0, era um mito. Olha só... Então assim, o que eu entendo, Brás, é que ele errou na agilidade para tentar mudar o jogo. Porque quando o time dele tomou 1-0, era final do primeiro tempo, ok, segurou assim. Ele volta para o segundo tempo com a mesma proposta, toma o 2-0 rápido, e aí depois que tomou o 2-0, os jogadores desanimaram e tomou o 3 rápido. Sabe como ele como o Grêmio tomou 2-0 aquele dia? Olha só. Foi uma bola que entrou, né? Não, foi uma bola que entrou, mas acontece o seguinte: sabe por que o Grêmio tomou 2-0 aquele dia? Que bom que entrou, olha senão só, tinha o VAR, né? Foi cobrado. Olha só. Que na verdade eu não consigo. Eu já tô fechando com 5-5 com vocês. Maurício, olha só. já tô fechando no 5-5. Foi por que 5-5? Porque na verdade o Grêmio teve mais chance que o Flamengo, eu tô ouvindo aqui. Olha só, não, o Flamengo foi cobrado uma bola. O Flamengo deu um totó de bola no primeiro jogo aqui. O Flamengo, mesmo que tomasse esse gol, eu vou ficar no C de vocês. Se o Grêmio fizesse o gol, tinha tomado 5-1. Essa é a história que seria do jogo, Mário, olha o que aconteceu a partir do terceiro gol que o Grêmio levou. Deixa eu falar do foi o que aconteceu com o Brasil no 7-1. Não, mas deixa eu falar do segundo. O segundo gol, quem que tá bem ali no primeiro pau para fazer o corte, deveria fazer o corte da bola, o André. Aí vem uma bola na altura da cabeça do André. O André não sobe em nada naquela bola. Olho fechado. Como sempre. Ele vai a não chegar, sempre. E aí ele cabeceia a bola para dentro da nossa área. E o Gabigol, que não é bobo, é um baita jogador, sabe? Aproveitando quase que aquele passe de cabeça do André, vai e pega de voleio e faz o gol. A partir de 2-0... Olha, meu Deus do céu, o time que precisava ganhar, claro, desanimou. Sabe, não deveria desanimar. Mas eu não posso culpar os jogadores, não com o time mal escalado, de ficar realmente naquela vibe que deu. Vou mais além, assim não pode culpar os jogadores. É incompreensível para mim isso. O Grêmio entrou com 11 jogadores, 10, né? 10. Entrou com 10. Mas foi escalado. Veste a camisa, recebe o salário no final do mês. Mas foi mais que por isso. Mas tudo bem, só para ficar na tese de vocês. Aí tomou 5-0, começamos a explicar a partir das falhas só do Grêmio. Gente, o Flamengo foi imensamente superior ao Grêmio. Foi avassalador e ganhou quando quis. Essa é a verdade. Foi muito maior. Essa é a verdade. Não tem outra. O Grêmio perdeu 2 jogos. O Grêmio achou, o Grêmio achou um empate aqui no Rio Grande do Sul. Achou um empate. Uma bola assim, foi um gol na emoção, o segundo gol do Grêmio, foi um gol naquela de, vamos lá, que vai dar pra fazer. Aquele não valeu, então foi 1-0. Mas agora, qual é o que vale nos braços? Os 5 que o Grêmio fez? Não, é que os 5 do Flamengo não valeram. É que os 5 do Flamengo acabaram de não valer. Deixa eu falar de um. O gol do Grêmio na emoção não vale, sabe? Eu não disse que não vale, mas foi na emoção. Por quê? O resultado pra ali... Tu viste o primeiro tempo do jogo? Vi, claro. Se fosse o 5-0 no primeiro tempo, não tinha problema nenhum. Olha, tava tudo certo. Não, jogamos... Olha só. Jogamos mal. Jogaram mal. Vocês jogaram para tomar 5-0. Mas tanto é que eu estou dizendo, o Flamengo é melhor time que o Grêmio e é do Flamengo. Não, o Flamengo é o melhor time do mundo atualmente, para mim. Tá? Não é melhor time do mundo, mas... Não, para mim é. É melhor time que o Inter. Não, para mim é melhor time que o Grêmio. É melhor time, foi melhor time que... Olha, não foi melhor time... É o melhor brasileiro, sem dúvida. Né? Não, eu acho que o melhor é o sul-americano, sem dúvida. Eu acho que o Atlético... E alguns clubes eu acho que o Atlético Paranaense... Acho que o Atlético Paranaense, pelo que fez e pelo que gastou, se você pegar o que gastou o Atlético Paranaense e o que ele fez durante o ano todo, para mim, você pode dizer assim, não, o Atlético foi realmente o grande time desse ano. Porque acontece o seguinte, o Flamengo é diferenciado porque o Flamengo tem mais dinheiro que os outros. E quando da chegada do Jesus,
o Flamengo soube aplicar dinheiro, porque até então, mesmo com dinheiro, o Flamengo não estava sabendo aplicar. Mas com a chegada do Jesus... Mas eu acho que é importante a gente ponderar, Luiz, que muita gente diz assim, mas olha o time que tem o Flamengo, como é que não vai ganhar? Mas é importante a gente avaliar antes deles serem esses jogadores, antes do Jesus. Quem era o Gerson quando voltou ao futebol brasileiro? Ele era um atacante de lado que vinha depois de dar errado em 2 clubes da Europa. Verdade. Aí Jesus coloca ele como segundo volante e ele cresce. Hoje a gente fala do Gerson. O Bruno Henrique, quando veio para o Flamengo, ele não conseguiu jogar no passado porque ele teve um problema em um dos olhos. Então também não veio com toda essa grife. O Gabigol veio como um jogador fracassado da Europa, deu errado, voltou para o Brasil, se transforma num grande jogador. Então também, sabe, às vezes eu vejo muita gente falando, ele trouxe Pablo mas Maria. olha o baita time do ele Flamengo. Trouxe não, mas contratou Pablo Maria. Segunda divisão da Espanha. Daí todo mundo fala um baita time, Jesus, daí qualquer um faria jogar. Não é bem assim. Não era até começou a ser, né? Igual virou um baita time. Virou um baita time. Na verdade, quando começou o Campeonato Brasileiro e antes da Libertadores, era um time médio. Sim. É um time médio. Se eu vou botar não com médio como depreciação, eu vou ficar na média. Mediano. Mediano talvez sou até pior que eu disse. Não, quando eu falei mediano, parece mais depreciado ainda. Mas é na média, média. Ele estava pior que o Grêmio. Antes de chegar do Jesus, ele estava pior que o Grêmio. Não, o Grêmio vinha num ano até razoável, entendeu? E o Grêmio pela repetição, pela continuidade e tudo mais, que é o que... E aí sim, é um exemplo de que tem que se fazer, e tudo bem. Mas o Grêmio, nós estamos falando da semifinal da Libertadores. Sim. Tá. Quando se falou em Flamengo e Grêmio, o Flamengo foi imensamente superior. Gente, admito, o Grêmio perdeu. Não, perdeu, com certeza, mas eu não tô. Eu jamais. Começa a explicar. A vitória só pelos erros do Grêmio. Mas sempre. Não, gente, o Grêmio primeiro não teve erro, ele jogou tudo que ele sabia. O Grêmio jogou tudo que ele sabia. Essa é a verdade. Mas olha só, você está explicando, por exemplo, o empate aqui que o Grêmio teve com o Flamengo, que foi um gol na emoção. Mas foi. Sabe, não, mas foi. Sim, eu queria te informar, se tu não sabe. Eu queria te informar. Foi naquele gol, na bafa. O Renato mandou todo mundo pra cima, né? O goleiro podia ter feito aquele gol, mas foi o menino, aquele baixinho que fez, não é mais? PP. É o PP. Então, na verdade, o resultado do Grêmio... O resultado Grêmio e Flamengo já podia ter 5-0. Flamengo e Grêmio foi 5-0. Queria te dizer. Mas o Brasil destacou no segundo gol do Flamengo o erro do André, né? O erro do André. Eu concordo contigo. Mas o primeiro gol teve erro do Paulo Vitor também, né? Não, tem dois erros ali. No primeiro, Paulo Vitor teve 2, né? No primeiro gol, não. No primeiro gol... o erro de passe. Jeromel e Kahneman erraram em uns 3 gols também. A bola foi passada para o Michael. Michel para o Michael. E o Michael, que é muito lento, ele demorou para chegar. Uma bola apertada também. Uma bola apertada, sim. Mas acontece o seguinte, hoje no futebol moderno, praticamente quase todos os passes são de bolas apertadas. O jogador ele tem que ser esperto, antecipar, porque senão ele não vai pegar nunca a bola, não é? Sim. E o Mike perdeu aquela bola no meio campo, na intermediária, né? E aí tomamos aquele contra-ataque. E infelizmente o Paulo Vitor, que treme quando vai disputar um jogo importante, não é? Eu já disse, Paulo Vitor é um goleiro que pega realmente bolas sensacionais, mas daqui a pouquinho ele fica tremendo e toma uns perus ou faz umas bobagens sensacionais. E aquele dia fez uma bobagem. Espalmou uma bola no pé do jogador do Flamengo e ele fez o gol. Não é? Aí deu 5-0. E aí deu sim, mas acontece o seguinte... Eu não consigo essa explicação de vocês, eu não consigo me convencer disso. Foram falhas nossas, claro, foram falhas, com certeza. O Grêmio perdeu. Tivemos falhas, eu te dar notícia, tu não sabe. Então vamos lá, vamos pro outro lado, vamos tirar um pouco... Mas eu acabei de fazer, é que na verdade... Deixa eu tirar o Luiz Braz do foco. É que o Luiz Braz começou a falar do Grêmio, aí foi pro Atlético Paraná, foi pro Flamengo, foi pra isso, pra aquele outro, Eu tenho que falar dos bons... Foi pro VAR. Foi pro VAR. Só falta nós ir pro bar depois, né? Olha, não é uma má pedida, é verdade. O Luiz Braz é vizinho lá do César, do Agápio. É lá, sim. O Agápio, meu amigo Agápio. Grande César Tasca. Fantástico Agápio, não é? Ele realmente é uma figura, além de ser realmente um cara que serve um lanche com maestria, o Agápio realmente é um amigo, sabe, né? Que a gente tem que sempre exaltar, sabe, não é?
Sem dúvida, é uma grande figura o César. Mas lá pode ser o bar, mas eu quero botar no foco. Mas eu falei, quando me passaste a palavra, no meu tempo, eu falei só do Inter. E eu não falei... Eu não fiquei indo lá para isso, para aquele outro. Tu deu uma corneteadinha no Luiz Braz. Não, em absoluto. Ele entendeu corneteou. como cornetado, é diferente. O entendimento foi dele. Então o problema é a interpretação dele, mas vamos agora pro seu lado. Mário Sérgio Martins, todos os holofotes nele. Obrigado. Quero saber o seguinte, Mário. Você disse, quando estava comentando sobre Grêmio e Flamengo, que o Grêmio teve um gol em Porto Alegre como é que foi o termo? Na emoção. Na emoção. Não foi esse gol na emoção que faltou pro Inter ganhar a Copa do Brasil? Faltou. Não foi essa emoção que faltou? O Internacional perdeu a Copa do Brasil, considerando os 2 jogos finais, em Curitiba. Quando nós jogamos muito atrás. Mas não jogou nada aqui. Não, aqui não jogou nada. Eu estou dizendo lá, aqui já veio morto. O primeiro tempo aqui não foi tão ruim, não. Mas nós perdemos lá, entendeu? Nós tínhamos que ter saído com um gol lá, até porque, embora não tenha na Copa do Brasil o gol qualificado, né? Mas 1-1 daria um outro ânimo. Quando nós chegamos aqui uma semana depois, nós chegamos assim, animicamente muito ruim. Muito ruim. Aqui se sentia os primeiros, aos 15 minutos antes de iniciar o jogo, quando os jogadores estavam se preparando ali, aquelas caminhadas que fez o D'Alessandro ali. Eu acho que estava animicamente ruim. Porque eu lembro que naquela semana o discurso era que o Beira-Rio ia fazer o Inter A torcida ia fazer. Sabe, mas esse tu não clima de velório que o Mário está conseguiu. falando, eu senti na torcida quando se anunciou que o D'Alessandro estava fora. Isso foi num domingo? Não, se confirmou, porque até o dia se tinha dúvida. Não, mas não foi no dia do jogo. No dia do jogo se confirmou. Bom, mas sabíamos. Que até o jogo tava naquela, vai fazer um teste. E eu vai fazer não sei o quê. A entrada do Alessandro não foi uma entrada... Se foi uma estratégia, foi mal pensado. Porque eu acho que ele não devia ter entrado em campo enquanto o pessoal se aquecia. Deixa quem vai jogar se aquecer. Deixa quem vai jogar se aquecer. Então, eu acho que o Internacional foi uma estratégia mal feita. O Internacional teria condição, sim, de ganhar. E nós nos preparamos para ganhar as Copas do Brasil. Mas eu acho que o grande erro do nosso treinador foi jogar como jogamos em Curitiba. Entendeu? O Atlético do Paraná, muito bem treinado, como disseste. Muito bem treinado. Ele foi mais esperto, ele se valeu do fator campo que nós não nos valemos aqui, Bruno. Né? Mas aí o erro não foi esse, porque assim, quando chegaram na final da Copa do Brasil, eu lembro que teve o sorteio da Copa do Brasil e estavam lá o Odair e o Thiago Nunes. Sim. E aí teve lá o apresentador, fez uma pergunta e tal, e os dois destacaram, porque todo mundo já sabia, que o forte dos dois clubes era o fator local. Sempre foi. O Internacional durante o Atlético fez valer o seu fator local. E o Inter não fez valer. Porque eu vou dar razão pro Bruno em relação a que o Inter jogou mal, jogou um pouco, bem, em algum tempo no primeiro tempo. Não foi no total. Mas o Inter, acho que não se preparou muito bem para esse jogo. Ele não se preparou. Né? O Atlético Paraná se preparou muito bem para essas finais. Preparou muito bem. O técnico deu um nó tático no nosso treinador. Né? Deu um nó tático. Se via pelo jogo, quando alterou os jogadores a mesma coisa. Lá quando esperou o Internacional. Olha, gente, deu dó ver o Nico marcando na lateral lá no Atlético Paraná, lá em Paraná. Nico marcando na lateral. Gente, é impossível, ele não saberia marcar. Nem sem bola, de dar com bola. Isso foi um prejuízo pro Internacional. Nós perdemos. O que aconteceu? O Atlético Paranaense foi campeão com o Robson Bambu, né? Robson Bambu. E aí a gente trouxe... E o Kelvin na lateral. A gente trouxe o Atlético Paraná para dentro do nosso campo. Nós trouxemos dentro do nosso campo. Não fomos capazes de armar um contra-ataque suficiente para transformar em gol. E quando entramos no desespero, evidentemente a bola não entrava de jeito nenhum. Né? E batia para um lado e batia para o outro. Então o Internacional, ele perdeu para um time mais ajeitado, não sei se é o mais qualificado para ter ganhado, mas nas duas partidas ele foi mais ajeitado, tecnicamente, nos deu um nó tático, né, e acabou ganhando. A partir dali, Maurício, nós tivemos dificuldades para manter o nosso padrão de jogo. Ganhamos o jogo seguinte, mas depois tivemos dificuldade, inclusive no Beira-Rio, que o Inter mandava. Perdemos agora. Nós tivemos chance de 6 pontos do Beira-Rio seguido, Goiás e Fortaleza, dos quais fizemos 1 ponto. Esses 5 pontos para ficar no teu C, né, esses 5 pontos teríamos botado na frente de São Paulo. Sem dúvida. Isso é verdade. Então tem que, de repente, se volta isso.
Não se volta, nós temos que pensar em 2020. Não, 2020 agora. Vocês não querem discutir esses pontos, então? Não, mas a ideia do coordenador é uma retrospectiva, é isso que eu estou fazendo. Eu vou fazer uma pergunta dentro dessa linha do Mário Sérgio aí da final da Copa do Brasil. Você disse que o Atlético foi mais competente e ganhou o título. Será que o que afetou o Inter não foi aquele clima que foi criado de vai ser Grenal, a decisão vai ser Grenal, e aí chegou na hora H, daqui a pouco você pensou, bom, não vai ser Grenal, só que o Grêmio caiu por um tropeço, porque o Atlético tomou um chocolate na arena e a gente vai ganhar de qualquer jeito. Não foi um pouco isso que desmobilizou, não a torcida, mas os jogadores, ou afetou alguma coisa? Eu vou falar pelo Grêmio, porque com toda certeza o Grêmio fez aqui uma boa partida contra o Atlético Paranaense. Eu não sei se vocês aqui na arena, assistiram na arena. Poderia ter sido mais. Poderia ter sido. Não fosse o André, que perdeu 2 gols. 2 gols, mas poderíamos ter ganhado demais aqui do Atlético Paranaense. Exatamente. E aí, vamos jogar lá. Olha, inimaginável, sabe, né? Pensar que podíamos perder o jogo por mais de um gol, não é? E depois nos pênaltis. Porque o Grêmio mostrou aqui o Atlético lá teve 3 chances e marcou 2 gols contra o Grêmio. O Grêmio mostrou aqui que ele era melhor time que o Atlético naquele momento, não é? Quando chegou lá, infelizmente tivemos o Léo Gomes, que se machucou no início. Entrou aí, infelizmente, aquele lateral do Vasco lá, o Galhardo. Não posso nem me lembrar muito o nome, mas e acabou. Bom jogador. Tu droga, não. O Inter tá falando em trazer o Rodinei, podia trazer o Galhardo. Não, traz o Galhardo. Não, deixa ele lá. Deixa lá. Olha, teve a expulsão também do Kahneman, né? Teve a expulsão do Kahneman. Sim, mas aquela expulsão do Kahneman, já o time não estava jogando bem. Sim. Não é? Já estava 2-0, não? Não estava. Não, depois, naquele lance, exatamente no lance da expulsão, é que acaba acontecendo 2-0. Logo em seguida. Logo em seguida. O primeiro gol saiu quando o Léo Gomes saiu. Quando saiu o Léo Gomes. Eles aproveitaram a jogada pela esquerda, eles têm uma jogada muito forte ali pela esquerda, não é? Houve o cruzamento e eles fizeram o gol. Demorou o Renato a fazer a troca ali? Demorou muito. De novo? Demorou muito, sim. E acontece o seguinte, olha só, infelizmente, ele colocou um cara que não está jogando nada, né? Ele não marca ninguém, ele é ruim para apoiar, não é? Mas infelizmente estava aqui no Grêmio. É aquele negócio, jogador ruim, a gente não deve trazer porque ele fica no banco e o perigo é ele entrar, entendeu, sabe, né? Que nem disse o Ibsen Pinheiro. Aconteceu com o Galhardo. Deixa eu te falar, respondendo objetivamente a tua pergunta, eu acho que não. Acho que quem criou esse clima foi a nossa imprensa. A nossa imprensa criou esse clima de final de Libertadores Grenal. Na semifinal Libertadores e final Copa do Brasil. Semifinal Libertadores Grenal e final da Copa do Brasil Grenal. Esse não foi criado por nós. Né? Foi criado esse oba-oba. Havia sim essa possibilidade. Sim. Né? E nós criamos isso. Evidentemente que isso pode, não em relação ao Flamengo, que ganhou como quis em relação ao Grêmio, mas deve ter dado um gás a mais para o Atlético Paraná. Né? Alguém já me disse que em relação ao Atlético Paraná, quando ele chegou no vestiário para jogar, no seu vestiário, para se fardar e tudo mais, o seu departamento de marketing já tinha colocado várias frases de efeitos, inclusive algumas ditas aqui no Rio Grande do Sul, né? Inclusive essa do Grenal, né? Que colocaram aquela vinhetinha que tinha de Copa dos Gaúchos. Combustível, mas não foi criado pelo Internacional. Se teve efeito, pode ter sido efeito, entendeu? Mas o efeito foi combustível para o Atlético Paraná. Não que o Internacional tenha perdido o campeonato, a Copa do Brasil, por causa disso. O Internacional perdeu pelas suas fraquezas. Mário, você destacou que o... Não, pode ir, Luiz, depois. Não, mas eu queria só ver se o Mário concorda, que na comparação dos times do Internacional e do Atlético Paranaense, o time do Atlético mostrou realmente uma performance bem superior à do Concordo. À do Internacional. Na época, Brasil, eu sempre faço essa menção aqui, porque eu tenho que descontar essa duplicata o resto da vida. Na época, neste programa, eu estava apresentando, antes do primeiro jogo, Atlético Paranaense Inter, eu propus aquela brincadeirinha do... Vamos fazer X por Y, no caso? Jogador por jogador. Lomba por Santos, quem é melhor? Eu fui crucificado porque eu disse que dava 6-5.
Não, porque é um absurdo, porque não sei o quê, mas se nós... fizerem o cálculo hoje, é capaz de dar até mais. 7-4 ou 8-3. Eu não tô tirando mérito, porque daí isso é entendimento, claro que tu não tem a bagagem do REC tem, que o REC tem 40 Copas do Mundo pela frente, nós não temos isso, né? Tu não tens, pelo menos, né? Então, mas conhece muito futebol. E tu disse, analisando o futebol, tecnicamente. Mas eu teria discordado. Eu não estava nesse programa, mas se tivesse, também teria discordado de ti. Acho que o Internacional, comparado com o Atlético Paraná, jogador por jogador, daria uma diferença pró-internacional. E faria este novo... Não, o 6-5 pode ser para qualquer lado. Não, mas não, eu disse que podia até ser mais. Foi classificado porque em relação ao Atlético. Mas deixa eu te falar. O Internacional é melhor que o Atlético. E era melhor a época. Nós tomamos um nó tático. Nós tomamos um nó tático e perdemos. E aí chegamos no Beira-Rio baleado. Chegamos no Beira-Rio com grandes problemas de tentar fazer com que esse time jogasse. O futebol, Luiz Braz, sabe melhor do que eu, ele não é um tênis. Quando tu pega só um cara, tu consegue fazer a cabeça dele e mudar. Para mudar 11, 12 ou 13 jogadores, não é fácil. Sim, eu já tentei, olha, eu convivo futebol desde 94 Sim. no vestiário. Mário, quando e se tu não consegue mudar, eu vou me lembrar de vocês de 2002, só para terminar. Só para terminar, depois de hoje a parte. Em 2002, nós tínhamos 5 partidas para fazer 4 pontos. Para não ir com aquele sacrifício que nós fizemos lá em Belém do Pará. Em Belém, com o Paysandu. 5 partidas para fazer 4 pontos, fizemos 1 ponto. Tu não consegue alterar o ânimo de 11 pessoas, 11 seres humanos, entendeu? Que estão baleados, todos. Mário, olha só, mas você está sendo injusto agora, com as suas críticas, porque acontece o seguinte, você admite que o Internacional... Ele era melhor que o Atlético, mas acontece que o Atlético, por causa do técnico, deu um baile no Internacional. Não só no Inter, né? Mas é isso que eu tô dizendo. Agora acontece o seguinte... Não só na dupla Grenal, mas no Flamengo. Mas acontece o seguinte, o Flamengo e Grêmio... O Flamengo não precisou do ataque no ataque do Flamengo porque ele deu antes. Mas nós tivemos um problema, olha só, um problema de uma má escalação. E aí, o que é a má escalação? É o técnico que está num momento infeliz e acaba, de repente... Mas em Porto Alegre também foi má escalação, porque aqui também foi um baile do Flamengo no primeiro tempo. Mas acontece o seguinte, olha só, o Flamengo começou mais ou menos a surgir como um time diferenciado naquele jogo aqui em Porto Alegre. Ele estava numa fase, quando eu sabe, ele vinha de uma fase ruim, que ele tinha perdido até para o Bahia, de 3-0. Mas aí foi antes até de enfrentar o Inter. Sim. Mas aqui, ele começou realmente a mostrar que ele era um time diferenciado. Ele fez um primeiro tempo aqui majestoso. No segundo tempo, o Renato conseguiu mexer certo no time e o time começou, na verdade, a fazer um enfrentamento. E conseguiu fazer aquele empate no final. Conseguiu jogar de igual para igual no segundo tempo. Mas, quando chegou lá, realmente lá foi um desastre. Lá foi um desastre. Agora, por causa do técnico, claro, o Jorge Jesus, ele tinha as peças todas e sabia trabalhar com as suas peças muito bem. E deu um nó, não apenas do Renato, mas nos outros técnicos também, né? Não deu no Thiago Nunes. O Thiago Nunes, ele conseguiu de alguma forma... Mas o Thiago Nunes foi bem no início do Jorge Jesus. Sim, mas num determinado momento quando nós tínhamos até a dúvida... E tu tem razão, Bruno, desculpa, Luiz. Não. Nós tínhamos até a dúvida da capacidade do Jorge Jesus, não a capacidade dele, mas de trazer o pensamento dele para o Flamengo. Mas nessa demorou linha, uns 3, 4 jogos. Mas na linha de pensamento do Luiz Braz, tá? De que o Grêmio do Renato foi muito bem no segundo tempo na Arena e eu defendi e defendo até hoje que o primeiro tempo no Maracanã foi bom. Tá. Foi positivo porque era dentro da estratégia do Grêmio. Sim. Nessa linha de pensamento, se vocês lembrarem Atlético Paranaense e Flamengo na Arena da Baixada, era para ter sido goleada pro Flamengo. Se lembrarem o primeiro tempo no Maracanã, era para ter sido goleada do Flamengo. O Thiago Nunes, ele conseguiu classificar contra o Flamengo, é verdade. No segundo tempo, quando o Flamengo começou a criar chance aos 25 do segundo tempo, porque o time do Flamengo cansou e o dele não. Então não foi um nó tático e nada disso, bem menos. O Atlético do Paraná, ele ganhou legitimamente a Copa do Brasil, ganhou os 2 jogos contra o Internacional legitimamente. Mas foi uma vergonha antijogo também, né? Vamos ser claro. O que ele praticou no Beira-Rio de antijogo
em relação a paradas, a pessoas caindo, a cera técnica. Olha, eu acho que foi o time que, nos últimos anos, Luiz Braz, é o time que mais praticou o anti-futebol em relação à cera técnica. Mas quando os argentinos vêm aqui e fazem isso, a gente diz que eles sabem jogar mata-mata. Não, mas eles não fazem. E fazem. quando nós fazemos do outro lado, a gente diz que é maravilhoso. Eu não devo ter dito isso. Eu acho que os argentinos, os uruguaios, eles não fazem essa cera técnica que fez o Atlético Paraná. Eles fazem um outro tipo, não é antijogo, inclusive. Eles vão lá discutindo, vão tocando a bola, vão ser aquilo, recebem uma falta e eles conseguem montar. E tu não pode dizer que esses times do Argentina e Uruguai, eles não correm e correm até o último minuto. Eu nunca vi uma cera técnica em relação ao Argentina e Uruguai, dos anos em que usou, que fez o Atlético Paraná. De novo, ganhou legitimamente. Ganhou os 2 jogos internacionais e sagrou-se campeão com legitimidade. Agora, vergonhosa o antijogo. Ele estava com um estilo de jogo bonito, o Atlético Paranaense. Sim. Só que tinha que jogar com a bola, não no chão. Ele estava com um bom toque de bola. Não, tinha que jogar com a bola e não no chão. Mas acontece o seguinte, eu vi também aqui, times, o Grêmio não faz. Mas eu vi times aqui, nossos aqui, fazendo um antijogo para poder deixar passar, escoar rapidamente o tempo, porque está ganhando, está empatando, e aquele resultado está servindo para ele. Não é? Mas não daquela forma ali, vergonhosa. Esse foi o problema. Mas quando você fala assim, parece que o time não está jogando, entendeu? Sabe? Porque o time não Luiz, de novo, olha o que eu disse antes. Entendeu? Eu fiz um preliminar em relação à legitimidade da vitória. Ponto. Esse fator tem que ser inibido pela arbitragem, né? Que foi muito fraco. Olha só, você pega o Cirino, por exemplo. O Cirino veio para o Internacional e aqui no Internacional o Cirino não conseguiu jogar absolutamente nada. No Flamengo também não. Lá no Flamengo também não. O Cirino no Atlético Paranaense. Nas mãos do Thiago Nunes. Não, e na passagem anterior também. E na passagem anterior. Olha só, meu Deus do céu. Aquele gol que ele propicia no jogo contra o Internacional, é uma jogada de craque, sabe? É uma jogada fantástica, não é? Mas também ali o Edenilson estava cansado e o Sobis ajudou. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não, eu acho que foi uma boa jogada, mas não foi de craque, como tá dizendo. Eu vou te dizer bem sincero. Eu acho até que ele queria que aquela bola batesse na perna do jogador do Inter para ganhar um lateral. Pode ser. Eu acho que nem ele acreditou no que ele conseguiu fazer. Nem ele acreditou que os jogadores do Inter desistiram tão fácil. Exatamente. Aí ele foi, tinha um jogador na frente dele, tinha um pronto lá, recebeu e fez o gol. Mas foi uma jogada, foi sensacional. Acabou, plasticamente foi, mas não foi de craque. E outra, isso acabou acentuando, mas ele se recuperou com a camisa do Atlético Paranaense. Ele era reserva, né, do Atlético. Era reserva, então, tá entrando, não é bem assim. Ele é reserva, mas acontece ele é bem limitado. Mas acontece ele não deixou de ser um bom jogador naquela vitória do Atlético contra o Internacional. Ele não deixou de ser uma peça importante naquele jogo. Mas ninguém está dizendo o contrário. Não, acabou sendo. Eu não estou dizendo o contrário. Ele foi. Eu acho que no Internacional ele não conseguiu fazer nenhum jogo importante. Nem o Flamengo. Nem o Flamengo ele não conseguiu fazer. Mas eu não sei se o Flamengo agora do Jesus, o Jesus não conseguisse escalar ele de uma forma que ele porque essa ressalva jogar. também de que ele é reserva, o Diego é reserva e foi o Diego que deu a classificação do Flamengo para a final do Mundial. É verdade. Tudo bem, Maurício, mas eu estou querendo pontuar que ele não se tornou um grande jogador, entende? Ele foi mal no Inter, foi mal no Flamengo. Eu queria ser o mau jogador que ele é e ter o contrato que ele vai ter na China. Me agradaria. Quantos jogadores estão na China e a gente sabe que aqui no futebol brasileiro não conseguiriam render nada? Me agradaria, né? E tem uns que vêm da China e não rende nada também, não. Pode ser depois Deixa a pergunta para depois do intervalo. Não. Eu não falei do Tardelli. Mas ele está falando. Eu falei do Tardelli. Depois dos reclames a gente vai falar do Tardelli. Fica tranquilo, Bra. Mário, Luiz, pro Grêmio... Deixa a pergunta... Mas olha só, ele deu uma tocada. Eu sou mal compreendido nesse programa, viu? Cada um vai deixar uma pauta para depois do intervalo. Mário Sérgio Martins já puxou a pauta Diego Tardelli. Uma pauta para depois do intervalo. Não. Ele puxou. Eu não falei nada. Pro Grêmio. Desculpa. O Luiz Braz que puxou. Futuro vereador da capital. Grande vereador da capital. Mário. Que deixou viúvas no meu bairro. Mas. Olha que o Braz não vai voltar para casa hoje. Não, eu não quero. Mas aí ele é mal compreendido também. Eu tô igual o técnico. Depois do intervalo, Diego Tardelli e pro Mário. Eu sei que tu... Não, eu não quero essa pauta do Diego Tardelli. Não, mas a gente vai falar, Vamos falar. Mas pro Mário,
disse que tu não discorda da demissão do Odair, né? Que o erro foi a escolha do treinador depois. Mas isso disse num programa lá atrás, não foi hoje. Exato, mas eu lembro. Mas eu continuo com isso. Exato. Tá. Mas a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte. Odair fez mais do que poderia fazer com o elenco que tinha? Depois do intervalo. Depois dos reclames, você vai saber a resposta. Já voltamos. De volta com o nosso Cadeira Cativa. Hoje, repito, é o último programa inédito dessa temporada. A partir de amanhã você terá programas especiais. E aí nós vamos recuperar participações. Celso Rotti passou por aqui nesse ano, algumas vezes. Lisca também estará na pauta das nossas reprises. O Ferreirinha esteve aqui no programa junto com o seu empresário. Nós vamos recuperar esse programa porque ele já mostrava muito da personalidade que ele mostrou em campo. Nós vamos recuperar programas com o Odair Hellmann, que esteve no início do mês aqui conosco, com o presidente Romildo Bolzan, com o Alexandre Chaves Barcelos, que não aceitou o serviço de futebol do Inter, mas será sim candidato à presidência no próximo ano. Falou muito sobre o clube, sobre a visão, enfim, de uma maneira macro do que está acontecendo no Internacional. Vamos recuperar programas, por exemplo, tem um aqui, ó, a reprise, que você vai acompanhar no dia 3 de janeiro, ali quando tiver já as vésperas de voltar, depois ainda na ressaca de Ano Novo, Mário. Programa que teve Celso Rotti, Gilson Maciel e Chumbinho. Boa. Será que tem história para contar esse programa? Tem muito. 2 ali eu sei que tem. O programa de amanhã, por exemplo, do dia 20, é um programa que nós exibimos até recente, de dezembro. César Pacheco, Luiz Fernando Záquia e Felipe Endres. César Pacheco, 3 figuras. Eu tenho algumas histórias. Nas 3 vezes que eu, representando o Inter, fui para o sorteio da Libertadores, foi com César Pacheco, né? Grande pessoa, formidável parceiro, né? Cuja nossa amizade começou ali e em seguida nós nos falamos. Um abraço ao César Pacheco, né? E vou ouvir essa reprise. Na segunda-feira, dia 23, o programa com o Ferreirinha, que eu mencionei, e assim vai ao longo dos dias. Vai ter o Odair, vai ter o presidente Romildo, vai ter um programa que nós fizemos em julho, com Lauro Quadros, Christian e Anderson, ex-jogador do Inter também. Né? O Anderson até não tive muito contato, mas o Christian é um grande amigo meu, é um grande amigo da minha família, por causa do Renan, o goleiro, que é parente nosso lá, então seguido nós estamos nos encontrando. Grande pessoa, viu? E o Lauro para não deixar. E o Lauro Quadros, meu Deus do céu, né? Dispensa comentários. Aí no dia 30, que sem ser essa segunda, a outra, nós vamos reprisar o programa com Valdir Espinosa e Jorge Avancini. Também um grande programa dessa temporada. Ele está com um belo programa na internet, né? Jorge Avancini. Parabéns, viu? Figuras, então, a partir de amanhã, personalidades ligadas ao futebol gaúcho, de uma maneira em especial, recordando a história, como foi essa temporada, contando muitas histórias, porque é o natural com o REC, ele puxa muitas histórias com esses personagens, e a gente vai recuperar esses programas. No dia 6 de janeiro nós estaremos ao vivo. Imperdível todos os programas aí, todos, né? Acho que são figuras assim, ó, que conhecem muito o futebol, são pessoas que têm aí alguns deles abrilhantaram, deram títulos para Grêmio Internacional, né? Quer como jogador, quer como técnico, quer como o Chumbinho, por exemplo, trabalhou comigo durante 10 anos no Internacional, né? Excelente pessoa, excelente caráter, né? Então, eu acho que está de parabéns vocês aí, são gente, os programas que virão a partir de segunda-feira, amanhã já, sexta-feira agora, amanhã, é imperdível. Acho que nós temos que realmente dar. Agora, quero responder o Bruno, porque eu já respondi antes. Mas antes de responder... falar de chinês antes? Não, é porque na sexta-feira já vai começar essa programação especial, porque a gente vai estar todo mundo a caminho do paraíso, que é a Praia Lagoa Cortada. Confira. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família.
Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Então você já sabe, tá aqui na tela o número 48 fixo, caso você queira ligar, ou o WhatsApp para você mandar uma mensagem com o Laíri. Dá tempo, aproveita esse feriadão agora de Natal, de Ano Novo. Maricela de Martins, por exemplo, sai na sexta-feira agora, só volta em março. Faz isso lá na Lagoa Cortada. Volto na Páscoa, não seja injusto comigo. Na Páscoa? Volto na Páscoa. Na Páscoa eu Não, tô mas trabalhando. A Páscoa... É abril. É início de abril esse ano, Eu né? não sei, mas eu volto na Páscoa. Com certeza. Até eu tô avisando pro grande produtor aí que se me avisa uma semana antes, porque tem que voltar de onde eu estou. Não, e sabe como é que é, né, Bruno? Voltar de Nova York não é tão fácil. Quer começar a falar dos chineses ou... Eu não sei se ele quer pensar... Os jogadores que vieram importados? Não. Eu acho o seguinte, olha só. Eu acho que mandar jogador para a China é bom porque os chineses, normalmente, eles pagam bem, não é? O jogador que vai para lá... É para a China, não para a China, né? Não, por favor. Mas a gente quer saber da volta. Acontece o seguinte, a volta nunca é boa. Ah, bom. Sabe, eu não me lembro de algum Mas tu não jogador... pode pagar 1,5 milhão para um jogador que volta e não é bom. Não, eu acho que foi um erro do Grêmio. Ah, sim. Eu acho que a contratação do Tardelli, que foi um bom jogador, foi um excelente jogador, mas eu acho que a volta do Tardelli, ela não foi boa. Está nos nossos erros. Eu não tô, você vê, né? Eu não estou apontando nenhum erro do Internacional. Nem eu. Mas tem muitos. Tem muitos. Sim, mas é do Grêmio que você está falando. Não, sim, mas você quer ressaltar erros do Grêmio. Eu estou dizendo assim. Não, eu tenho daqui a pouquinho... de jogador que vem da China para o Grêmio ou para qualquer outro time. Casualmente foi no Grêmio nesse caso. Sim, mas aí só de jogadores do Internacional que foram embora agora foram 12. Não é? Esses jogadores que certamente é porque não vieram bem. Eu acho que sim, não é? Mas tu acha que algum dos que não renovam fazem falta? Tu acha, por exemplo, agora falando sério... Não, eu estou falando sério. Desculpa, o Marilson, o tempo todo. Você acha que o Rafael Sobis vai fazer falta no que vem? Eu acho que o Rafael Sobis, ele demonstrou este ano, ele foi muito importante na história internacional. Muito importante, né? Nas duas outras passagens que teve aqui. Mas não demonstrou a capacidade técnica que ele teve sempre e não vai fazer falta. Não vai fazer falta. Ele poderá fazer falta como ídolo, como um jogador que é aglutinador, um jogador um bom caráter, parceiro, que veste a camisa do time de que ele joga, principalmente do Internacional, que nunca negou as suas raízes, mas não vai fazer falta este ano. Mas ele não mereceria, de repente, vamos dizer assim, uma despedida melhor do que ele está tendo? Mas ele está tendo uma boa despedida, mas... Não. Gente, ele só não renovou o contrato, isso é despedida. Vem cá, mas o Internacional o Internacional contrata, paga o salário e assim que é a vida. Sim. Não tem coisa diferente para fazer. Ele tem que ir embora mesmo assim, do jeito que ele está indo. Não tem que ir embora. Não renovou o contrato. É isto. Ele divulgou uma nota na rede social agradecendo o Inter. O Inter divulgou uma carta de agradecimento. É isso, assim que funciona o jogador. Nós não podemos ficar com vários jogadores para fazer justiça ou injustiça. Não é assim que funciona o futebol. O que o Braz quer dizer é se não deveria, de repente, ser feito de uma outra forma essa despedida. Daqui a pouco anunciando o jogo do D'Alessandro, dar uma salva de palmas. É que não foi um ano. O Rafael Sobis, ele sempre vai ser um ídolo nosso, ele vai entrar no Internacional às vezes que ele quiser, ele vai estar presente lá, ele tem assim, livre trânsito como ex-jogador e como pessoa, como caráter, como torcedor do Internacional no Internacional. O Internacional não cometeu nenhuma injustiça com ele, nenhuma injustiça, inclusive as duas partes disseram isso nas redes sociais. É assim que funciona, Luiz. Nós não podemos, a cada jogador que sai, fazer um jogo de despedida, por exemplo. Não tem como, é impossível fazer isso. Mas o Sobis está na nossa lembrança, está na nossa retina. Vai ficar para nós, para sempre, um jogador que ajudou o Internacional a ir para o Mundial e ser um clube que conquistou o Campeonato Mundial FIFA. Isso que importa. Dos 12 jogadores que estão indo embora, qual que você não mandaria? Não, assim, eu quando for vice-presidente de futebol, eu vou te dar essa resposta. Mas você não... Mário, o Odair tinha time para fazer o que fez ou não? Não, o Odair foi um excelente técnico, acho que falhou ao final, nos 2 últimos jogos ou até outros jogos, mas ele fez o que ele podia com os jogadores que tinha. Ele foi um excelente técnico, acho que vai se ver muito bem no Fluminense. Não sei o que vai acontecer, mas vai ser muito bem, porque ele é um... Foi injusto com ele, então? Não foi injusto.
Eu acho que a saída dele foi iminente, foi necessária. O que o Bruno disse a antes... A sucessão dele que foi atrapalhada. Foi muito atrapalhada. Recuperando o que o Bruno lembrou o que eu disse, eu repito. Ele devia ter saído. Acho que devia ter saído já com o plano B prontinho. Plano A prontinho, desculpa. E foi o que não aconteceu. A versão que eu ouvi de fontes dentro do Internacional, e as fontes são boas, é de que o Inter demitiu o Odair, negociava com o Colde, como que é agora que a gente chama o Marcelo Martins. Não, é que o Tchatcho. É Colde. É Colde. Todo mundo fala Colde, mas você tá falando Colde. Então eu posso chamar de Luiz Brasil, é Luiz Braz. Só porque chamo de Luiz Brasil. Mas a imprensa está falando, não sou eu que estou falando. Não, mas a imprensa tá falando. E eu falei. Então eu falei com o D. Eu vou usar, Mário, então a estratégia que os argentinos usam e que os dirigentes usam. Quando nós perguntamos, o Sarrafiore, por exemplo, eles falam, o Martim, eles nunca usam o sobrenome. Então, o Eduardo, técnico do Inter, agora técnico do Internacional, muito bom. O Inter negociou com ele, ele em determinado momento disse que viria nesse ano de 2019, só que aí os dirigentes lá na Argentina deram uma pressionada do Racing e tal, ele ficou até o fim do ano. Pode ter sido. E as tuas fontes são fidedignas porque tu não usaria essas fontes se não assim não fosse, né? Pela tua capacidade de jornalista. Agora, mesmo assim, acho que devia ter garantido primeiro, entendeu? Apalavriou, não sei o que houve. Mas não é errado eu já negociar. vi outras versões em relação ao mesmo fato, né? Acho que ali nós tínhamos que ficamos com 3 ou 4 jogos com um técnico sabendo que não ia ficar e contratamos um técnico sabendo que não ia ficar. Isso para o Internacional fez muito mal. Você não acha que ele vai ter dificuldade aqui no Internacional? Porque o Internacional está com um problema financeiro e dificilmente vai conseguir comprar realmente os jogadores que ele vai precisar. E eu acho que, pelo menos que eu estou vendo, é isso. Existem clubes que têm dinheiro, existem clubes que têm capacidade de se endividar. O Internacional vai ter capacidade de se endividar. E aí vai ter dinheiro. E mais um fator, último ano de mandato do presidente Marcelo Pode ser também Medeiros. Que importa também isso. Isso vai contar na hora de investir. Esse investimento, na verdade, o Internacional não é um banco. Não é SA que tem que dar lucro, ele tem que dar títulos. Sim. É isso. Agora, a capacidade... Mas tem que ser responsável. É isso que quer dizer. O Maurício, ele tem a capacidade de ler os meus pensamentos também. Né? A competência de um presidente ou de um corpo diretivo que nós temos, que são o Conselho de Gestão, é saber se envidar com responsabilidade e competência. E aí sim, tu tem que acertar melhor. Tu não pode errar com muita facilidade, porque tu vai errar. Depois do intervalo, eu quero saber dos nossos convidados quais são as maiores esperanças deles para 2020, quais jogadores da base que inspiram mais confiança, qual título eles apostariam. Eu quero saber do Mário Sérgio Martins também, se ano que vem Gauchão é Copa do Mundo, como em determinado momento o presidente Romildo disse que para o Grêmio era, e a gente vai falar sobre as finanças dos clubes no quesito contrato de TV. Foi divulgado um levantamento que foi divulgado por um funcionário da Rede Globo, ok? Diz ele que não é um levantamento oficial, mas ele tem informações muito mais próximas, enfim. E eu quero saber de vocês o que a gente pode fazer para consertar isso, porque tem muitos furos nesse contrato, tem situações bem complicadas. Já voltamos. De volta com o nosso Cadeira Cativa, recebendo Bruno Soares, jornalista, produtor, apresentador da Rádio Grenal, Mário Sérgio Martins, ex-presidente do Conselho Deliberativo do Inter e conselheiro do Internacional, e o Luiz Braz, ex-conselheiro do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Eu vou fazer o convite para você que está em casa e para os nossos convidados para conferirem que espetáculo que é essa carne da Pampas Prime. Pampas Prime tem relação direta com o produtor, preços de mercado, Casemiro de Abreu 1212, telefone 35740504. Pampas Prime é a pedida, tá aí o endereço. Casemiro de Abreu 1212 é o antigo posto Figueroa, esquina com a Coronel Bordini, é fácil de achar. Você vai ter um preço justo pela carne, a carne é espetacular. E claro, né, vai usufruir dessa carne de primeiríssima qualidade lá da Pampas Prime. O professor Enio, quando vem no programa, sempre frisa. Dia 1º de janeiro deste ano, de 2019, ele decidiu fazer um churrasco de última hora, foi na Pampas Prime, estava aberto, o Carbone estava lá atendendo.
Beleza, com carne né? de Então, qualidade, né? Já nos dá tranquilidade. Se a gente quiser fazer um churrasco rapidamente, com urgência, né? Vamos lá. Até E a às carne 9 é horas boa, da viu? noite. Carne boa. A carne é boa. Até às E 9 fácil horas da acionar mesmo, porque ele tem Posto Figueroa, tem alguns outros comerciantes ali, tem estacionamento em cima e embaixo. Tem. Muito fácil. Então, todo mundo sabe, Pampas Prime é a pedida agora para festas de fim de ano e tudo mais. Se você é barbeiro que nem o Bruno Soares, passa lá na Sinal Choque. Há 25 anos, a melhor escolha em serviços de recuperação, chapeação, pintura e vendas especializadas de peças automotivas. Trabalha com carros de todas as marcas e modelos. Então é desde o Corsinha velho do Bruno, que está todo batido, até a BMW, que um dos nossos convidados certamente tem, porque estão com muito. Tá tudo bem em casa, né, mano? Tá tudo bem em casa, Tá tudo bem em o meu casa. Ford K também, eles atendem lá. Todo mundo passa na Sinal Choque, Rua Europa 51, no centro de Canoas. Solicite um orçamento, mande agora uma mensagem pro Rafael e deixe seu carro novo outra vez. 99890-6546. Fale com o Rafael lá na Sinal Choque. Sanar Farmácias, todo mundo tem que passar na Sanar nessas festas de fim de ano. O cara compra lá o sal de frutas, compra o remédio para dor de cabeça, mas compra também produtos de perfumaria. E na Sanar, a cada R$20 em compras nesses produtos, você ganha um cupom para concorrer a sorteios, um valor em dinheiro, e no final tem um sorteio de um carro. Tudo isso na Sanar Farmácias, mais de 150 lojas Sanar em todo o estado. Onde tem saúde, tem Sanar. Peça o seu cartão, fidelize o programa de descontos da Sanar Farmácias, até 70% de desconto para você. Loja Intershop da Rodoviária, onde o Mário Sérgio Martins compra produtos licenciados do seu respectivo Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Fale com a turma do seu Wilson aqui em Canoas, 3466-6133. É o Televendas, fac.com.br é o site. Central de Imóveis é uma empresa gaúcha, tem mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça como mais de 15 mil clientes e encontre a solução ideal para você no site centraldeimoveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio 381 e 385. Fábrica Fantástica Brindes. Brinde é a propaganda inteligente. Fidelize os seus clientes com produtos personalizados da Fábrica Fantástica. Tem mais de 2.000 opções de itens para o seu evento ou para a sua empresa no site fabricafantástica.com.br. Solicite orçamento via WhatsApp 991185147. Fala com o Lohan, o número está na tela, 991185147. Quando vocês retornarem de férias, em janeiro, estiverem conosco com cadeira cativa... Não era em abril, meu? Pô. Em abril, Tirasse então? Já 2 tem... meses de férias, assim? Pô, Maurício... Não, mas decide, né? Se quiser esperar até abril, não tem problema, Mário, mas início de ano nós teremos agendas Opa. com a carinha do REC, então azar de vocês vão ter que ver o REC o ano inteiro na agenda. Tudo tem um lado negativo. Agendas com carinha do Imagina a agenda com aquele com o bonequinho, tem... com esse bonequinho aqui, ó, Mário, com o Requito. Ó, o pessoal tá vendo ali na tela o Requito aqui, que tá uma agenda com a cara do Requito. Tem canecas que nós já estamos distribuindo aqui no programa em alguns dias. Canecas azuis. Não levamos sorte, né, Luiz? Pô, olha, quando a gente vem, não tem nada disso, né, irmão? O grande problema, Brás. Eu tenho certeza que o Bruno vai guardar uma pra mim. Absoluta certeza. O grande problema é que o estoque ficou no carro do seu Luiz Carlos Reck, que já foi pro Paraíso, né? Já foi tá lá na Lagoa Cortada. Tá lá. Tá lá merecido as férias também, não. Não, o Reck vai tirar 80 dias de férias, mas tudo bem, é o chefe, né? Ele pode. Esse é o Reck. Luiz Brás. Vamos voltar pro assunto futebol. Vamos. Quais os meninos que te encheram os olhos em 2019 e quais as principais esperanças? Dizendo, não, esse aqui com certeza 2020 vai ser o cara, vai resolver os problemas do Grêmio. Esse menino que veio aqui no programa, como é que chama? Ferreirinha. O Ferreirinha, todas as vezes que eu vi o Ferreirinha jogar, ele jogou muito bem. E eu acho que ele merece realmente ganhar oportunidades neste ano. Mas é claro que, com toda certeza, eu acho que o Grêmio vai apostar suas fichas eu estou com a minha memória hoje fantástica. PP. O PP. O PP, eu acho que vai merecer do Grêmio uma atenção muito especial. E eu acho que o próprio Renato vai dar para o PP uma atenção muito especial. Eu acredito muito que o Grêmio vai acabar negociando o Everton. Se não for nessa janela, na outra janela, eu acho que ele vai acabar negociando o Everton.
E eu acho que o PP vai ser trabalhado para poder, de repente, ficar aí nesta vaga do Everton, porque ele tem aquelas características de velocidade, não é? Ele é driblador também da mesma forma, e eu acho que ele conseguiria realmente entrar bem. Depois do intervalo, o Mário Sérgio Martins vai falar sobre os meninos do Inter, o que ele projeta. E eu vou querer saber, depois do intervalo também, do Luiz Braz, se ele torcerá para termos Grenal na Libertadores. Porque eu sei que o Mário Sérgio vai torcer. Ele vai torcer para o time dele chegar na fase de grupos. Eu quero saber se o Braz torce também para que tenhamos Grenal na Libertadores. Já voltamos. De volta com o nosso Cadeira Cativa, ficou a pergunta para o Mário Sérgio Martins no ar. Quais são os garotos que Deixa eu falar, infelizmente o Internacional vai ter que se valer de jogadores externos. Nós temos bons jogadores, esse atacante, o menino que me foge o nome agora, como o Luiz Braz, é o Prout, como é que é o... Do Grêmio? Do Inter. Não, do Inter. Do Inter, o atacante que se viu muito bem na seleção. Pego e mais o lateral. Meio atacante, mas esse tem 17 anos. Né? Tá bem, mas é o que nós estamos nos preparando. Acho que o Internacional primeiro vai ter que reparar a sua espinha dorsal. O Internacional vai ter que ter jogadores em condições de entrar e jogar. O Internacional, como disse o Luiz Braz, nós pensamos vários jogadores, alguns que vierem e não vão ficar, alguns que estão saindo e estavam no time. O Internacional ele vai ter que começar a preparar a sua cadeia de base para 2021 em diante. 2020 nós vamos ter alguns jogadores que vão entrar, mas não é no mesmo conceito do Grêmio. Nós temos que preparar nossa espinha dorsal com um atacante, com dois laterais. Nós temos que nos preparar para ter reservas alturas como zagueiro e principalmente o nosso meio de campo, os meios atacantes. Então acho que essa preocupação de aproveitar, nós temos que aproveitar os jogadores, nós temos que aproveitar os meninos, entendeu? Mas nós não temos essa chance agora de aproveitar imediatamente, nem sequer no gauchão. Nem sequer no gauchão. Porque o nosso, já respondendo a pergunta seguinte do Maurício, né? Evidentemente que eu quero estar lá na chave do Grêmio, né? E Grêmio Internacional vão fazer uma boa disputa, mas eu acho que são os melhores daquela chave, Inter chegando, né? E quero sim, e sempre gostaria de estar na Libertadores, seja qualquer fase. Isso aí, só para explicar, o Mário Sérgio está respondendo a provocação que eu fiz fora do ar, que o André Sanches, anteontem, no dia do sorteio, ao vivo na Fox Sports, com o Ricardo Lai. O Ricardo Lai estava perguntando para ele sobre o sorteio e tal, e ele disse, olha, eu preferia não estar na pré-Libertadores, eu preferia estar fora da Libertadores do que estar na pré-Libertadores. E aí vai para o Sul-Americana, mata-mata, perde primeiro, mata fora. Agora, eu não espero muito do André Santos do que uma resposta dessa. Será que ele deu uma calibrada antes da Não, mas olha só, imagine só o perigo que corre o time que está realmente fora dos grupos. Porque ele perde os seus jogos, não é? Não se classifica. E aí ele fica como? Porque... Ô Luiz, só trazer uma vantagem. Ele fica mal. Trazer uma vantagem, tá? Se tu não tá nem na pré-Libertadores, tu entra no início da Copa do Brasil. Tu estando na pré da Libertadores, tu já está nas oitavas da Copa do Brasil. Então há uma vantagem a mais. Nós temos que jogar... Mas isso é uma vantagem desse ano. Nós temos que jogar é uma vantagem desse ano, só para explicar essa colocação. Isso não vai ter ano que vem? Não, porque se nós não tivéssemos o campeão da Libertadores brasileiro, teria uma vaga a menos para brasileiros na Libertadores. E aí o melhor clube ranqueado, fora os que já estão na Libertadores, já teria essa vaga. Então essa análise vale para anos em que o Brasil ou ganha a Sul-Americana ou ganha a Libertadores. Tá bem. Vale para o Corinthians esse ano. Deixa eu comentar com você o seguinte. Um clube de futebol da grandeza de clubes de Inter e Grêmio e outros clubes do Brasil, eles têm que disputar o ano seguinte e tentar ser o melhor nas suas competições. Sim. Ou conquistar aquilo que for possível. O Internacional conquistou o que foi possível dentro do futebol apresentado em campo, que é a pré-Libertadores. Nós vamos disputar a pré-Libertadores e queremos sim chegar na fase de grupos. É o que nos apresentam. Nós não vamos ficar chorando lá que foi Sul-Americana, que se cair, cai. Não é esse cair. Gente, é o que temos e é o que vamos jogar. Ah, sim. Sim. Mas você preferia ficar na Sul-Americana? Não, eu prefiro ficar onde nós estamos. Porque é o que nós temos. Tá bem. E lembrando dessa pré-Libertadores, eu acho que o clube que mais, pelo menos vindo na minha cabeça agora, que pegou uma pré mais dificultosa, digamos assim,
O Botafogo, acho, né? Botafogo que chegou nas quartas de final. Olímpia e Nacional do Uruguai, né? Tu não pode Chegou nas quartas. Chegou nas quartas, foi eliminado pro Grêmio. São Paulo no ano passado eliminado pro Tajeres, que acabou sendo eliminado pro Palestino. Então, para perder nessa fase é perder para si mesmo. Tu tem que fazer muita força. Pelas dificuldades, é que a gente tem medo em relação ao Inter. Principalmente porque tá vindo um técnico novo, o Inter dispensou muitos jogadores, vai ter que montar um grupo diferente. Por isso que eu respondi em relação aos meninos pro Maurício. Nós temos que entrar sobre rachando. O Peglo, quando tu citou ele, o Maurício falou, mas tem 17 anos. Mas é só aqui no Rio Grande do Sul que não se lança jogador de 17 anos. O Santos lançou o Rodrigo, o Corinthians lançou o Pedrinho com 17, o Vasco lançou o Paulinho, agora o Thales Magno. O Vinícius Júnior foi lançado com 17? Então Vinícius Júnior, agora o Renier. É só aqui que não. Bruno, o Neto, que se fala da base do Inter, tem 22 anos, mano. Imagina. E a gente nunca viu jogar. Bruno, a ressalva... Eu concordo contigo, mas nesse início de Libertadores, que é a pré-Libertadores, o Internacional não teria condição de fazer o que poderia fazer. Agora, eles têm que compor o grupo. Eles têm que estar lá. Eles têm que... Agora, diferente o que eu digo em relação ao Peglo é porque o Peglo tem 17 anos e nós damos esse discurso de que ele tem que estar, e ele tem que estar na pré-temporada do Inter, e acerta o Inter para colocar ele na pré-temporada, estará na pré-temporada. Só que a ressalva que eu faço é que o Vinícius Júnior, o Rodrigo e outros que o Bruno citou foram lançados com 17 anos, mas eles voavam. O Peglo foi pro Mundial, ele jogou o primeiro jogo. Quem assistiu o Mundial Sub-17 viu que o Peglo foi comum ao longo do Mundial. Foi verdade. Assim como, vamos lá, vou pegar um outro exemplo, Copa Ipiranga. Terminou agora há pouco com o título do Grêmio. Há alguns anos atrás... O Sarrafiori arrebentou na Copa Ipiranga. Chegou e não confirmou. Não, tudo bem, Maurício. Não tô até então, assim, mas aí vai acontecer. Mas mesmo assim é tarde. Mesmo assim é lançado muito tarde. Não, mas... tem que lançar os 17, não. Mas a gente tá falando do Neto, por exemplo. Ele não pode lançar os 22. Os 22 eu não vi jogar ainda. Eu concordo com vocês, nós temos que aproveitar os meninos de base e tudo mais. Mas o Internacional em 2020, no início, está em regime de exceção. Concorda comigo? Sim, claro. Nós temos a regime de exceção, nós temos que preparar um time para chegar lá. É por isso que tá vindo o Rodinei, por exemplo. Por isso que não deixa o Guri. Se confirmar o Rodinei, te serve? Com certeza. Me serve. É um bom jogador. É por isso que não fica o Guri na direita. Mas não é questão de ficar. O Eric é da esquerda. É uma questão de exceção neste momento. E aquele do Vasco? Tu não pode tirar o menino do grupo, só isso. E o do Vasco? Qual do Vasco? O lateral. Vai insistir nisso, Brasil. Tu quer o Galhardo mesmo? Mas volta então, é só fechar. Mas o Mário falou que quer um bom lateral, que queria um bom lateral. Mas tu desculhambou com o Galhardo, disse que ele não sabe jogar. Mas o Mário disse que é bom. Eu não falei que é bom, eu falei que vocês pagaram o salário dele o ano inteiro. É diferente. Qual é o teu sentimento em relação ao Paulo Guerreiro, essa possibilidade de deixar o clube? Na verdade, o Paulo Guerreiro é um jogador que tem 36 anos, né, para 37, é isso. É um jogador que ele veio, ele cumpriu o seu contrato, tem uma cláusula. Eu vou dizer uma coisa, eu que faço futebol, o Luiz Braz também, eu não caso com um jogador. Se ele tiver que ir embora, não é nós que vamos segurá-lo. Se ele quiser ir embora, ele vai. Gostaria que ele ficasse, mas não vou implorar que ele fique. Podia valer isso pro contrário também. O Inter quer o Nátio Fernandes, mas aí a gente diz que a multa é alta. Que aí vamos tentar buscar. E aí vem aquela questão da competência que eu te falei. Isso vale para qualquer clube. É para lá e para cá. Para qualquer clube. E vocês vão ter agora, de agora até 3, 4 de janeiro, quando começarem as reapresentações, notícias dessas. 7, 8. Mas notícias dessas. Né? Fulano, ciclano foi, multa, isso e aquilo. Mas é a notícia do futebol e para nós vamos viver isso durante 30 dias mais ou menos. Eu li ontem que o Pítio Martínez também estava sendo interessado ao Grêmio. Mas eu não vi mais notícias hoje. É uma informação que vem de fora, né? Sim, diz que é uma informação de lá, não é? Tem muita informação de empresários, não esquece. Hoje em dia o que tem de empresário que planta informação também. É verdade. Mas o Pítio Martínez seria um jogador interessante. Seria, com certeza. Chegou a se comentar também, o presidente Romildo negou que tenha feito qualquer contato. No Jô, né? O Grêmio precisa de um centroavante. Mas eu acho, eu sinceramente... Eu vi isso no dia de ontem. Muito isso. Eu, particularmente, não gostaria. Sabe? Eu, particularmente, não gostaria. Tá na reserva, na comparação com o André,
Se Não, mas botar o aí tripé da câmera, Não vai faz mudar. qual é o, não sabe qual é o jogo que sim. vem. Entendeu? Sim, sim. Se vier o jogo, Sim, se sim, vier sim. o jogo do Corinthians, serve. O jogo de Serve. 2017 empilhou gols aqui no futebol brasileiro. É. Né? Lá, hoje ele é reserva num clube Não, japonês. e passou para clubes aí, divinosos. Ele sempre foi bem. No Inter ele não conseguiu ir bem. não conseguiu ir bem. Tirando o Inter, Tava ele se sempre foi bem. readaptando, né, o futebol brasileiro. Mas não ficou um ano se readaptando. Mas quando é reserva num time japonês, aí você tem que começar a pensar, né? Também tem essa. Mário né? Sérgio Martins, 2020, Gauchão é Copa do Mundo? Não, Gauchão é Gauchão. Eu gostaria de ganhar. Mas Gauchão não se transforma em Copa do Mundo porque eu vim há 15 anos sem ganhar título. Não pode ser assim. Se eu não ganhei título por 15 anos, é por incompetência. Ou porque eu nunca, mesmo que eu não tenha perdido partida, os juízes nos levaram, o VAR nos levou. É isso, mas é Gauchão. Luiz Braz. Olha só, eu assim, o gauchão é importante, principalmente para lançar esses meninos, sabe? Para começar a trabalhar com eles, não é? É claro que se a coisa engrossar, vem os outros depois, não é? Mas eu acho que o gauchão é realmente importante. Deixa eu dar um Eu final gosto. de ano novo para nossos telespectadores que estamos vendo agora. Gente maravilhoso ter convido com vocês, com o Bruno, Maurício, Luiz Braz e tanta gente boa, né? Que o ano que vem, em 2020, seja muito bom para todo mundo, para todos. Abraços. Eu também, olha, só quero agradecer muito o pessoal aqui da Ubra, um abraço ao REC, um abraço a você, Maurício, um abraço ao Bruno, um abraço aqui para o Mário. Olha, que vocês todos possam ser muito felizes. Que todos nós sejamos, a partir de amanhã, programas especiais. Estaremos ao vivo dia 6 de janeiro. Bom Natal e bom Ano Novo a todos.